Hoje você vai aprender 3 formas diferentes de como acessar uma API via JavaScript. Se você é novo no canal, já se inscreve e deixa o seu like, você me ajuda demais a divulgar o canal e levar a informação para mais pessoas. Se você não sabe, eu também tenho um podcast, o Aguiar Dev Talks. No último programa, o número 10, falamos sobre as diferenças entre o regime PJ e o CLT. A gente recebe propostas para PJ, mas nem sempre vale a pena. Então ouve esse programa que eu tenho certeza que vai te ajudar a escolher qual é o melhor para você. E por fim, nos siga nas redes sociais, sendo que no Instagram eu tenho postado todo dia uma dica diferente. Agora vamos para a tela do computador. Bom gente, esse é o projetinho de hoje para mostrar as 3 formas de como acessar uma API através de JavaScript. Como vocês podem ver, eu só tenho aqui apenas um index.html e nada mais. E esse projeto vai estar no GitHub do Aguiar Dev. O link vai estar aqui na descrição também. Bom gente, eu vou mostrar primeiro como que essa página está agora. Ela tem aqui esses 3 botões que fazem a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então todos vão bater na API e buscar os dados. E vão listar aqui embaixo. Então se eu clicar aqui, as marcas estão aqui embaixo. Esse botão aqui eu fiz para limpar e buscar de novo. Limpo, novo. Então cada um aqui, como vocês podem ver, entre parênteses, ele está fazendo essa busca de uma forma diferente. No primeiro, ele está usando um objeto XML HTTP Request. No segundo, o Ajax do jQuery. E por último, o Fetch API, que foi liberado nas umas versões mais novas do JavaScript. Hoje em dia não é tão nova assim, mas é a última coisa que inventaram aí de forma nativa. A API que eu estou usando aqui, ela é uma API, deixa eu mostrar aqui para vocês, da FIP. FIP, para quem não sabe, basicamente regula os preços dos carros, né? Não funciona tão bem assim, mas não é a API oficial. Vocês podem entrar lá nesse link aqui no .com, né? Mesmo sem usar essa parte, lá vai ter toda uma explicação do que ela é, mas isso não importa tanto. Vou mostrar aqui para vocês cada uma das formas que eu usei, começando pelo XML HTTP Request. É bem básico, tá? O que eu estou mostrando aqui são formas de fazer um GET. Se você não sabe o que é uma API, como usá-la, as formas, eu posso estar explicando isso em um outro vídeo, mas não é o foco desse vídeo em específico. Então a gente pode ver aqui que cada botão está usando uma forma diferente, né? Cada um está usando uma função diferente. Então primeiro aqui, como que ele funciona? Eu tenho que instanciar um objeto do tipo XML HTTP Request. Nesse carinha, eu tenho que associar uma função a esse onload, a esse evento, é uma função de callback. Basicamente, ela tem esse objeto, ele tem vários momentos diferentes da requisição e você pode atribuir uma função de callback. Tem o onload, tem o onAuthenticated, se você estiver usando alguma autenticação, enfim, tem várias formas. Tem um antes de enviar, quando você está enviando dados, né? Tem um evento que é antes de enviar, depois que enviou, enfim, tem vários eventos muito interessantes. Então aqui o que eu fiz? Essa API ela me retorna uma lista de objetos com várias informações, né? É um array e dentro desse array tem vários objetos com várias características. Então o que a minha função de callback faz aqui no onload? Eu declarei ela aqui dentro mesmo. Basicamente eu pego o retorno, que é um texto, transformo em um JSON. E esse JSON eu passo para uma função que eu criei aqui que chama MapNames. Ela transforma essa lista de objetos. Eu só quero o atributo name desses objetos. Ele tem vários atributos. E aí eu transformo essa lista de objetos, que tem várias características, em uma lista de apenas nomes. Nomes dessas marcas de carro. Se você olhar aqui essa função, ela basicamente faz um map, criando uma nova lista a partir do nome. E depois que eu criei esse array, eu passo para minha função chamada listAll. Essa listAll, ela basicamente vai pegar o ID do meu elemento marcas, que vocês vão ver aqui que ele, cadê? Aqui é um L, né? Um cara que contém itens. E aqui eu chamo a função que limpa todos os itens. Aqui eu venho simplesmente limpo o meu inner HTML. E aqui então eu percorro a cada item desse array que eu recebi da API e chamo essa função createNode. Esse createNode ele vai criar para cada item do meu array, ele vai criar um LI dentro do meu UL, né? Então eu estou fazendo aqui de forma dinâmica através do JavaScript puro, adicionando itens no meu HTML.
E por último, aí a cada LI que eu criei, eu vou dar um append child no meu UL. Agora voltando para cá, isso eu vou fazer em todas as chamadas, né? Receber um array de elementos, transforma aquele array em um novo array de elementos, e esse array de elementos eu percorro adicionando um elemento novo no meu HTML. Isso eu vou fazer nas 3 chamadas, não muda. Então, vocês entendendo aqui, é a mesma lógica para todos. E depois eu chego aqui nesse open, falo qual é o verbo HTTP que eu vou usar, no nosso caso é o get, e tem esse método, esse parâmetro URL, que nada mais representa a nossa URL, que a gente vai fazer a requisição aqui no const. E aqui depois a gente tem esse método open, essa função open, aonde eu vou informar o método, eu vou fazer a requisição, qual o verbo HTTP eu vou usar, no nosso caso é o get. No segundo a URL, para qual a gente vai fazer essa requisição, no nosso caso é o que eu guardei nessa variável aqui nessa const. E por último, esse terceiro parâmetro booleano, onde eu informo true ou false, é onde eu indico comportamento. Se eu quero que a requisição que vai ser executada para essa URL, se ela deve ser assíncrona ou não. Se você não sabe o que é assincronismo e sincronismo, eu também vou falar em um vídeo mais para frente. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que eu posso até antecipar esse assunto, que ele está um pouquinho mais para frente para eu falar aí já no meu cronograma de vídeos. E até esse momento a nossa execução, a nossa requisição, ela não foi executada. Então tudo isso aqui até então a gente só está configurando. Ela acontece nesse send. Então você fez toda essa configuração e executa o send. Aí ele dispara essa requisição. E aí quando você obter uma resposta, ele vai chamar o teu callback aqui no onload, onde eu vou fazer o mapeamento desses dados. Então essa é a primeira forma que a gente tem de fazer a requisição. Essa é a forma mais tradicional, mais antiga. E eu acredito que é a forma que esteja talvez mais em desuso. Mas é importante você saber. Se você pegar algum projetinho que tenha isso, é importante você entender como funciona. A próxima forma é usando o Ajax. O Ajax ele é uma biblioteca para requisições do jQuery. jQuery, por sua vez, também é uma biblioteca, uma lib. A gente tem que fazer a importação dela. Você pode baixar o arquivo minificado ou usar direto de um CDN, né? Que nem é o caso que eu estou usando aqui, um CDN do Google, onde ele disponibiliza a biblioteca do jQuery. Então eu estou importando lá direto do CDN. Então se vocês estiverem usando isso aqui e tiver sem internet, isso aqui não vai funcionar, tá bom? Porque eu estou usando direto de um CDN. Então voltando aqui, a construção dele é mais simples. Como que ela acontece? Então aqui, o que eu faço? Eu uso o meu método get, né? O cifrão indica que eu estou usando a biblioteca do jQuery, falando de forma bem simplificada. Informo a minha URL. E o meu segundo parâmetro é um callback, né? A função de callback. Poderia ter criado uma função separada aqui e só informada aqui, ou fazer assim direto, sem problema nenhum. E aqui a mesma fórmula de bolo que eu falei lá em cima. Eu mapei o objeto que eu recebi para uma lista de nomes, um array de nomes. E aqui eu estou esperando na minha função de listar todos, eu estou esperando uma lista de strings, no caso é de nomes. Então eu vou listando ela, adicionando item a item no meu HTML. E aqui, se vocês verem, tem um lance diferente. Aqui eu precisei fazer um JSON.parse, porque ele me retornou um JSON contido numa string. Aqui no jQuery, ele já me retorna um JSON. Então não precisei fazer aquilo, por isso essa diferença. E é diferente da forma anterior, esse get do jQuery ele te retorna uma promise. Então ele te retorna uma promise, eu até deixei aqui comentado para vocês verem de exemplo, que ela será executada, esse fail em caso de falha, esse always será executado em todas as requisições, independente deu falha ou deu sucesso. Então assim, deixei aqui mais para ilustrar, mas no caso essa função aqui, que a gente passou primeiro de callback, ela é a que vai ser executada em caso de sucesso. E a terceira e última forma é usando o Fetch API. Ele, por sua vez, é uma função mais nova, uma forma mais nova do JavaScript de realizar requisições. Ela veio para substituir a primeira forma aqui que a gente conversou. Então ela trabalha com promise, parecido aqui, mesma ideia do jQuery. Então a gente usa o then para pegar o retorno em caso de sucesso e o catch para pegar o retorno em caso de falha. No caso do Fetch API, eu chamo simplesmente a função fetch, passando a URL como primeiro parâmetro.
E eu tenho um segundo parâmetro que é opcional, que seria um objeto com configurações, as configurações adicionais. Como a gente está fazendo só um simples get, por padrão ele entende que vai fazer um get se a gente não informar nada. Então, para o nosso exemplo, isso atende. No caso de outros verbos, você teria que fazer de uma outra forma, passando aqui no segundo parâmetro, explicando para ele que você vai estar fazendo um post e etc. E no then, aqui que é o caso de retorno com sucesso, eu simplesmente pego a resposta, porque ele te retorna um objeto, esse resp é um objeto que não é necessariamente um JSON, ele é um objeto específico que você pode manipular à sua vontade. Então, ele já tem uma função que converte para JSON, então eu faço essa conversão e jogo para o próximo then. E caso você não saiba, então numa promise, eu posso ter vários then. E a cada then, você fazer um processamento diferente. O resultado do then anterior é a resposta do then seguinte. Então é meio que uma coisa encadeada, entendeu? Então nesse then eu fiz isso, e a resposta, esse tratamento agora desse objeto convertido para JSON, ele vai estar disponível no próximo then que eu fizer. Então aqui no próximo then eu fiz aquela mesma fórmula de bolo e fiz o response da minha função. Aqui no cat eu deixei só um console caso desse algum erro, mas no nosso caso não deu. E aqui no cat eu fiz só um tratamento de console caso desse algum erro para logar no nosso navegador. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um vídeo um pouco mais objetivo aqui, explicando 3 formas de como acessar uma API usando JavaScript. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa, se inscreve e deixa o seu like que você me ajuda muito. Eu preciso muito da sua ajuda. Então, muito obrigado se você viu até aqui e até o próximo vídeo.